Rádio Operador Alexandre Simonca, na estação base Papo Uniforme 2, Mike Lima Oscar, São Paulo, capital. E hoje que a rodada Noite dos Amigos foi um pouco mais curtinha, eu aproveitei para fazer um vídeo para mostrar para vocês como é feita a edição de áudio das rodadas e publicada no Spotify. Para não ficar um vídeo tão longo, então a rodada foi um pouco mais curta, só estivemos eu e o nosso coordenador mor, nosso Sérgio Guarulhos, Papo Uniforme 2, Serra Lima X-Way. Então fica uma edição mais rápida aqui para que todos tenham uma ideia do pequeno trabalho que temos aqui nas 436 rodadas editadas, fora as rodadas no analógico. Então agora aqui eu tenho meu arquivo que foi gravado num gravador digital, acoplado no meu radinho com o hotspot. E agora eu vou abrir aqui o meu programa, o Adobe Audition, para poder fazer a edição de áudio. A primeira coisa que eu faço aqui, até porque facilita a edição e ele, apesar de ter sido gravado em estéreo, eles são absolutamente idênticos os canais. Então eu já tenho aqui uma programação feita. Uma das minhas programações é converter para mono. Então isso aqui já é um programinha que eu já faço para não ter que ficar chamando toda hora, né? E aí isso aqui são algumas automações que a gente cria. Então é o primeiro passo que eu faço aqui. Então agora já temos uma onda só, porque agora está em mono. Percebam que a gente tem aqui, isso aqui é o limite de áudio sem começar a estourar essa parte mais branquinha, né? Quer dizer que podia ter sido gravado numa intensidade sonora maior, mas eu deixo sempre uma margem, mas aqui eu dou uma ampliada neste som, então, para ficar com um som um pouco mais alto, tá muito bom assim. E no começo da rodada eu sempre aperto o PPT com EcoTest e gravo o meu próprio ruído, porque aqui é um ruído de fundo, então ele está gravado aqui para mim. Deixa eu até procurar, que foi no começo da rodada. Eu sempre gravo um pouco do ruído para poder... encontrei aqui, ó. Então está aqui o ruído do meu próprio rádio, né? Então isso aqui vai estar presente ao longo da transmissão toda. Então, para evitar que isso aconteça, eu vou selecionar esse ruído aqui. Então eu vou falar, olha, guarde este ruído. Estou apertando uma tecla de atalho que ele está guardando o ruído para mim. Ele guardou o ruído. E aqui eu já tenho também uma nova programação, já está pré-programado, vou chamar aqui. Na verdade, o que ele vai fazer? Eu vou selecionar o áudio todo e ele vai pegar agora todo aquele ruído, que é um ruído de fundo, e vai tirar do áudio todo. Então, vou aplicar aqui. Então agora ele está tirando aquele meu ruído de fundo, que é característico do meu equipamento, porque eu gravei em absoluto silêncio. Ele está tirando isso de absolutamente o áudio todo. Então não temos mais ruído de fundo. Existem muitos espaços, né? Espaços de câmbio, existem as pessoas que apertam o PPT e irritam pra caramba e ficam esses ruídos aqui. Então, na gravação, o que eu faço? Então, num primeiro momento, então vocês percebam aqui que tem muitos espaços de câmbio, né? Para ficar mais fluido para se ouvir, então eu vou selecionar a onda toda, que é a rodada inteira aqui. Eu já tenho uma outra pré-programação aqui, que é excluir silêncio, ou seja, eu vou pedir para que ele me busque silêncios, e se eu tiver silêncios maiores que 5 segundos, ele vai encurtar todos para 5 segundos. Isso vai facilitar bastante a minha edição, vocês vão ver. Então agora, espaços enormes vão se transformar todos em apenas espaços de 5 segundos. Então ele está analisando a onda. Aqui ele encontrou todos os trechos que precisam ser reparados, no caso encurtados, e pronto. Agora, o maior espaço entre um câmbio e outro aqui foi de 5 segundos. Agora eu vou fazer uma limpeza manual. Então eu vou olhar a onda um pouco mais de perto. Então eu vou analisar que a rodada começou aqui, foi aqui que o Sérgio deu boa noite a todos. E aí eu verifico se foi aqui mesmo. Aqui ele deixou um pequeno espaço, eu vou tirar. Então vamos ver se é aqui mesmo que o Sérgio começou. Muito boa noite a todos. Exato. Então aqui começa a rodada. Vou ao fim da rodada também.
Vou verificar se foi aqui que ele deu boa noite. Deus abençoe. Tudo certo, então agora vou apagar o finalzinho aqui. Esse é o trabalho artesanal. Agora eu vou verificar também, eventualmente, pessoas que apertaram o PPT e aí causaram um ruído, né? Então eu vou tirar esses ruídos. Então agora eu vou acompanhar a onda inteira e eu não preciso escutar. Para vocês isso pode parecer grego, mas eu estou enxergando absolutamente tudo que acontece nessas barrinhas. Então eu sei que aqui é o final de um PPT, aqui é o começo de outro PPT. Então vou analisando, tá tudo certo, começo de PPT, final de PPT, não tem nenhum ruído aqui no meio, aqui tudo certo, olha lá, começo de PPT, final de PPT, tudo certo, ninguém ainda causou nenhum ruído, aqui tem muito espaço, eu vou tirar para ficar um pouco mais fluido. Vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo, aqui também um pouco de espaço, vamos tirar esse espaço. Seguindo a onda. Nenhum problema até aqui. Hoje vai ser fácil, né? Porque só duas pessoas conversando e houve um colega que ficou apertando o PPT ao longo da rodada também, então talvez apareça aqui. Vamos avançar. Até aqui, então, começo de PPT, final de PPT, tudo certo. Avançando. Aqui não vai ter muita coisa para fazer nessa rodada. Aqui ficou um grande espaço, eu vou tirar. Eu percebo que isso aqui é um grande silêncio. Percebo quando aparecem ruídos também. Hoje não vai aparecer, mas aí eu consigo tirar os ruídos. Então aqui tem um espaço. Aqui eu percebi um ruído. Eu vou verificar o que é isso aqui. Isso aqui é um ruído. Vamos ver o que é isso. Vamos ouvir. É um ruído. Atraso. Então tá tudo certo. Aqui não é problema. Vamos avançando na onda. Vamos encontrar aqui, por enquanto tudo certo. Eu lembro que houve PPT no meio, aqui em algum lugar, mas eu não consegui localizar, depois eu vou voltar para verificar. Aqui tem um grande espaço, vou tirar para ficar mais fluido. Avançando, avançando. Ah, encontrei. Então aqui, ó, isso aqui foi um colega que apertou o PPT depois que alguém terminou o câmbio. Então aqui eu já sei que é um início e fim de câmbio, eu já venho aqui e apago. Aqui também ficou um grande espaço, eu apago, começou um novo PPT. Já está no fim da edição aqui. Aqui tem mais um início de PPT e um final de PPT sem fala. Apago. O legal é que isso aqui não é um enfeite, né? Como eu disse para vocês, eu não preciso escutar a rodada para perceber onde estão os problemas da edição. Aqui tem um grande espaço, vamos tirar um pouco também. Avançando, já está quase no fim da rodada. Aqui, ó, mais uma vez PPT, início e fim, sem fala. Aqui um grande espaço, vamos tirar. Avançando, 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 avançando. Quase no fim da rodada. Quase no fim da rodada. Aqui tem os grandes espaços também. Vamos tirar um pouco para ficar mais fluido. Avança, aqui ficou um grande espaço. Vamos tirar. Avançando, já está aqui também grande espaço. Quando a rodada é um pouco mais longa e com bastante gente, esse trabalho demora um pouco mais. Vocês viram que o vídeo já está ficando longo, mas imagine-se quando a rodada é mais povoada, né? Cheguei ao fim da edição manual. Agora existe mais alguns trabalhinhos que eu faço aqui para o som ficar bacana. Então agora o que eu vou fazer aqui é fazer uma normalização de voz, ou seja, há momentos em que a gente fala mais baixo, mais alto, então quando a gente meio que engole para baixo, então às vezes não dá para ficar audível, né? Então a normalização é elevar todos os seus tons praticamente no mesmo nível. Vocês vão ver que a onda vai ficar horrível, mas vai ficar um trabalho bonito no fim. Então eu estou pedindo para normalizar a minha onda inteira aqui. Ele já está fazendo a análise. E agora percebam que ampliou tudo, né? Só que se eu deixar assim, o som vai ficar meio estourado. Então existe um outro filtro que eu aplico aqui, que é chamado Declipper. Então ele vai tirar todos os estouros de áudio. Então se eventualmente nessa minha normalização estourou áudio, ele vai tirar os estouros. Então vamos explorar. Esse é o processo mais demorado. Ele já encontrou todos os pontos de estouro aqui, 6.421 pontos de estouro. Então agora ele vai fazer o reparo.
Esse como eu disse para vocês, é o trabalho mais demorado da edição. Mas ao fim dele, já faltam poucos processos. Já estamos com 10 minutos de vídeo, espero que você esteja ainda comigo. Agora o som está quase 100%. Existem agora mais duas tarefas que eu faço. O intervalo de 5 segundos entre câmbios, né, ainda é muito longo. Então, depois que eu fiz toda a edição, porque se eu deixasse um espaço menor, ia ficar difícil de eu enxergar entre um PPT e outro. Agora eu vou pedir para encurtar todos os intervalos maiores do que 5 segundos, ou seja, não 5 segundos, mas todos, o menor intervalo, vamos lá, fica mais fácil. O menor intervalo agora que vai surgir aqui será de 1,2 segundos. Então, se alguém deu entre um PPT e outro, foram 5 segundos, ele vai cair para 1,2 segundos, é como a gente acaba escutando de maneira fluida no Spotify. Então ele está fazendo a análise aqui, ele encontrou todos os pontos de encurtamento, são aqui nesse problema, 18 pontos de encurtamento, ou seja, é que foram só eu e o Sérgio conversando, então os espaços aqui entre nós vai cair tudo para 1,2 segundos. Então vamos encurtar todos. Pronto, agora está uma onda absolutamente fluida, vejam como ela fica bonita. Existe agora um último trabalho a ser feito. Este último trabalho é o seguinte: em DMR a gente fala apenas em alguma frequência audível, não existem frequências agudas, somente frequências graves. O que é agudo é ruído, então a gente percebe nessa onda aqui de baixo que existe um ruído que é de agudo, mas ele é captado na verdade sem nenhum som. Isso aqui é meramente ruído, causa um chiadinho de fundo, um último chiado que eu tiro selecionando a onda inteira. Aí tem um truque aqui, ó. O truque eu vou apagar só daquela frequência para cima. Na hora que eu for apagar só daquela frequência para cima, vai ficar muito mais fácil. E aqui ele não está selecionando por quê? Vamos ver se agora seleciona. E ele não está selecionando minha onda. Vamos ver. Aqui foi. É que eu quero agora só um pedacinho. Só porque eu estou gravando vídeo vai dar pau nisso aqui. E ele não está deixando. O que eu preciso é modificar a altura disso aqui. Vamos ver se aqui ele modifica. Ele não está modificando hoje. Ele está me deixando na mão. Então vai ficar com essa frequencinha de fundo aqui, que só eu que sou chato, técnico do som, acabo escutando, né? Mas vamos ouvir aqui o começo da rodada e vamos encerrar o vídeo. Muito boa noite a todos os seres vivos e extraterrestres que nos escutam. Rádio Operador Sérgio Guarulho, operando estação base Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. São exatamente 20 horas e 45 minutos. E a data de hoje é 7 de novembro de 2025. E é isso, gente. Grande abraço a todos.